Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração. Muito bem, gente, estamos aqui na nossa live, rompendo os limites. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus muito forte. Ela é uma palavra profética, você tem que receber essa palavra como a palavra de um profeta de Deus, Deus falando com você. Nada é mais claro, nada é mais límpido, vindo da parte de Deus, ou uma instrução vindo da parte de Deus, do que aquilo que está registrado na palavra de Deus. Nada. Normalmente a nossa alma, ela precisa ser renovada. E eu quero me direcionar uma palavra de Deus aqui para o seu coração. Em Jeremias 29, 11, diz assim, Deus dizendo assim, eu, Deus, sei os planos que eu tenho para vocês. E aí Deus descreve que planos são esses. Ele diz planos de prosperidade, planos de paz e planos de esperança. Algumas traduções dizem planos de prosperidade, planos de esperança e planos de futuro. Muitas pessoas, elas não estão crescendo na área financeira. Quando a gente olha o próprio IBGE, é aquele órgão de pesquisas dentro do nosso país que fala o crescimento que as pessoas tiveram. Entre os crescimentos, o financeiro. O crescimento ao redor do mundo está caindo. Porque a gente vê, e eu vou traduzir aqui para o Brasil, a gente vê que as pessoas estão sendo bombardeadas de assuntos, de notícias que não trazem o crescimento. Paulo diz que um rega, outro planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. E eu notei, eu tenho notado muito, de muitas formas, as pessoas chegam através de nós exatamente desesperadas, com medo. Aí você olha os jornais, vai falar de falta de crescimento financeiro. Você olha as notícias na televisão, vão falar de falta de crescimento financeiro. Porque esse lugar, ele não produz. Eles são como ervas daninhas. Eles não informam, eles amedrontam. Eles matam as promessas de Deus na vida das pessoas. Faz muito tempo, não é que eu seja desassociado, que eu não observo as coisas que estão acontecendo no mundo. Não. Ontem eu estava falando com uma pessoa e eu conversei sobre isso. Ela me pediu a opinião a respeito de política, a opinião a respeito de economia. E nós conversamos bastante tempo a respeito desse assunto. E ela perguntou o que eu penso disso. Eu falei, aí já é diferente. Não é que eu não estou informado, não é que eu não tenho uma posição. Eu tenho uma posição a respeito politicamente, como pai, como cidadão, como provedor. Então, eu tenho uma posição minha a respeito de finanças. Primeiro, é que eu posso até me informar das coisas ruins que estão acontecendo, mas não é o que eu creio, não é o que eu vivo. Eu vivo o que a palavra de Deus diz. E mesmo em momentos de dificuldade,
que nós estamos vivendo tecnicamente no Brasil e talvez vamos viver, mesmo dentro desse tempo difícil de país, eu vou prosperar. Porque eu não estou crescendo pela economia do país. Eu estou crescendo por uma economia de Deus. Quem me acompanha sabe, eu tenho livros escritos, ensinamentos escritos sobre isso. Sou mentor de pessoas sobre isso. O ano de 2020 ao ano de 2021, são os 2 anos da pandemia, foram os anos que tiveram menos crescimento. Para nós foi o ano que nós tivemos mais crescimento financeiro. E mesmo que as notícias estejam falando que vai ter um decréscimo no ambiente financeiro, eu não vou decrescer, eu vou crescer. Porque eu não estou enraizado nas notícias, não dependo das notícias, não dependo da notícia de um jornal, não dependo da notícia de uma televisão para mim prosperar. Não dependo de um plano de governo para mim prosperar. Porque mesmo nos lugares de dificuldade, Deus tem um plano para mim. Olha o que Deus mostrou a muitos homens e o que a Bíblia registra, que muitos homens e mulheres prosperaram em tempos de dificuldade. Isaac, ele prosperou num tempo em que havia seca na terra. Os filisteus, que eram o dono da terra onde Isaac estava, estavam empobrecendo. E Isaac estava prosperando. Porque Isaac não acreditava nas notícias daquele governo, nas ações, mas acreditava num plano divino sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Isaac plantou e colheu, naqueles anos de dificuldade, 100 vezes mais. Quando Deus mandou José no Egito, passou-se um dos tempos mais terríveis nessa terra. Segundo historiadores, nesse tempo, nessa região do mundo, morreu 1/3 da população de fome. Mas José prosperou. José prosperou o seu patrão no Egito. Porque José, ele tinha uma revelação de Deus. Então José, mesmo num plano difícil, ele cresceu. E assim eu poderia mostrar para vocês tantos exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que em tempos de dificuldade cresceram. Por isso que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, capítulo 3, ele diz, de modo que nem o que rega e nem o que planta são coisas alguma, mas o que efetua o crescimento, Deus, unicamente, o único. Então deixa eu dizer algo para você aqui. E essa é uma palavra profética para o seu coração. Talvez você esteja amassado, esmagado por notícias ruins, amedrontado, apequenado. Eu quero te fortalecer. Você sair desse lugar, sair desse ambiente, porque Deus tem um crescimento na sua vida. Deus tem um crescimento no seu coração. Assim como Deus fez Elias, havia 3 anos de falta de chuva em Israel. As pessoas estavam morrendo, os animais estavam morrendo, os rios secando. E note que se você olhar a experiência de Elias, é que ele prosperou. Lá nos ribeiros de Querite, Elias, enquanto muita gente estava passando fome, Elias estava numa churrascaria. Os corvos iam lhe trazer diariamente pão e carne. Quando ninguém tinha água, ali estava correndo água.
Deus deu uma nova instrução. Lembra que Elias não ficou olhando para a circunstância, não ficou olhando para a calamidade, não ficou olhando para os governos de Acabe, mas ele ficou olhando para a instrução de Deus, para o plano de Deus. E Deus trouxe uma nova instrução. Ele diz agora vai ser lá em Sidom. Eu quero que você saia de Querite e vá lá em Sidom. Lá terá uma viúva que vai te sustentar. E ele chegou lá naquela viúva. Ele pensava, talvez o seu pensamento, a sua alma, pensou que aquela viúva era muito rica. Ele chegou na viúva e falou, eu vim aqui porque Deus disse que você vai me sustentar. E a viúva disse, eu acho que você veio fazer o culto da extrema unção. E ela diz uma palavra, então, baseada no plano do mundo. Ela falou, está tudo seco, está tudo morrendo, as pessoas não têm alimento, as notícias não são boas. E eu, na minha casa, eu tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, já era uma viúva, né? Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque acabou. Mas Elias, ele tinha um plano de Deus. Querido, guarde isso na sua mente, seja uma chave para você. Plano de Deus. Lembra que eu li aqui em Jeremias 29:11? Deus tem um plano para você. E Jeremias então liberou a palavra dentro do plano de Deus. Ele disse, não, você não vai comer esse bolo e morrer. Essa é uma sentença de morte para você. Você vai fazer o bolo e dá para mim comer. E você vai buscar vasilhas, arrumar vasilhas e botar panela, vasilha, botija de boca para cima. Por quê? Porque Deus tem um plano de milagre e na sua casa vai acontecer um milagre. Na sua casa, essas vasilhas vão se encher de azeite e de farinha. E enquanto não chover, Deus te sustentará de forma sobrenatural. E na sua casa não vai faltar azeite e nem farinha. Deixa eu profetizar aqui sobre você. Deixa eu profetizar sobre a sua vida agora. Deus vai te tratar nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de desafio. Não coma o bolo da morte. Não coma o bolo da falta de fé. Não coma o bolo da falta de esperança, de que está tudo ruim, que vai tudo pior. Experimente o bolo da fé, da esperança, da prosperidade. Porque na sua casa, mesmo debaixo de tanta notícia ruim, de tanta circunstância ruim, Deus vai te sustentar de forma sobrenatural. Deus vai te abençoar de forma sobrenatural. Deus vai te sustentar por um tempo, até que a economia, de alguma forma geral, se regenere, se recupere. Você vai prosperar. Na sua casa não faltará o pão. Sobre a sua mesa não faltará o pão. Eu quero profetizar aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Na sua casa não faltará o pão. Recebe essa palavra de Deus? Recebe essa instrução de Deus? Então escreve aí e diga aí, eu recebo o meu milagre, eu recebo o sobrenatural, eu recebo um tempo de prosperidade na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Meu Deus, que palavra. Deixa eu dizer algo para você, compartilhe essa palavra. Abençoe 7 pessoas hoje. Já é uma maneira de você multiplicar as bênçãos de Deus na sua casa. Compartilhe com 7 pessoas essa palavra aí, tá bom? Então que Deus te abençoe. Não esquece também de curtir aí
a live, dá um joinha na live. Se você não é inscrito no nosso canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Inscreva-se aí, depois aperte nesse sininho que aparece. E quando nós estivermos aqui orando por você, profetizando sobre você, sobre a sua casa, o YouTube mostra ao vivo a oração aí. Vamos profetizar os Salmos 91 e orar os Salmos 91. Estamos orando aqui os Salmos 91, que é o Salmo do abrigo de Deus, do cuidado de Deus, das promessas de Deus para a sua vida, do sobrenatural de Deus para a sua vida, do plano de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos profetizar. Acompanhe essa oração comigo, acompanhe essa palavra profética. A Bíblia declara sobre a sua vida dizendo assim, declarando assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, este pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiras nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar e quero profetizar sobre a sua vida agora. Pai querido, eu quero orar e abençoar esse homem, essa mulher, essa família que está comigo agora em oração. Quero declarar a bênção de Deus. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que tem um caroço, um nódulo na região do seu pescoço. Eu oro agora, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra de conhecimento para você que tem um caroço na região do seu pescoço. Deus está sarando isso. Deus está tirando isso agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Eu te abençoo agora. Sim, há uma pessoa com muita dor no estômago. Coloque a sua mão assim, na região do estômago. Deus estará trazendo cura agora. Deus está tirando essa dor. Deus está tirando essa infecção. Deus está quebrando esse espírito de ansiedade. Há um espírito de enfermidade sendo quebrado na sua vida. Você vai deixar de sentir dores no nome bendito de Jesus. Há uma cura no seu corpo físico agora. Alergias, artrite, reumatismo, hérnias estão saindo do seu corpo. Feridas estão secando no seu corpo agora. No nome bendito de Jesus, eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida. E eu declaro hoje um novo tempo, um rompimento
na área de prosperidade na sua vida. Que seja um tempo que você vá além das notícias, além dos planos governamentais. Que um sobrenatural de Deus esteja sobre a sua vida. Que Jeremias 29:11, que os planos de prosperidade, de paz, de esperança e de futuro estejam caindo sobre a sua vida e te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Gente querida, povo abençoado de Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você. Povo lindo, povo abençoado do Senhor, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida.